Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e na sua casa. É uma honra aqui poder agora levar uma palavra aí para que essa palavra possa abençoar a sua vida, abençoar você que está assistindo. Eu já te peço que você dê um like aí no vídeo, que você compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe com aqueles que você ama, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse momento dessa mensagem, dessa palavra em Tuas mãos, Pai. O mais importante é que essa palavra possa dar frutos e possa encontrar terras férteis, Pai, para que essa semente possa brotar e gerar bons frutos na vida de cada um que está escutando agora, Pai. Que eu diminua e Tu cresça, Senhor, e que não seja apenas uma palavra, uma letra, mas seja uma palavra que seja revestida com o poder do Teu Espírito, Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje o tema da mensagem é Tudo Novo se Fez. E eu já queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Então, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em algumas outras versões, está escrito que as coisas antigas já passaram, eis que tudo novo se fez. Esse é o tema da mensagem, tudo novo se fez. Eu creio, irmãos, que vocês já leram esse versículo, já conhecem esse versículo, já devem ter lido e relido várias vezes, é um versículo muito conhecido. Mas o mais importante não é quantas vezes você o leu, mas se realmente esse versículo ele é verdade na sua vida. Se realmente, depois que você teve encontro com Cristo, tudo novo se fez na sua vida, se as coisas antigas já passaram e se você está vivendo esse processo do novo, isso é o mais importante. O objetivo dessa palavra é para te provocar, para te estimular, para que você possa entender, né, o teu posicionamento e a sua vida, né, se você está avançando nesse processo, dessa mudança, né, do antes e o depois de Jesus, tá certo? Eu quero que você repita comigo, irmãos, por favor. Visão e processo. Vamos repetir? Visão e processo. Irmãos, é muito importante o entendimento disso, desse contexto, porque quantas vezes nos questionamos, né? Nós nos perguntamos ou perguntamos a Deus e falamos: Pai, eu confio na Tua palavra que diz que as coisas antigas se passaram e tudo novo se fez, mas por que tais e tais coisas na minha vida não mudam? Por que as coisas continuam iguais, né? Quantas vezes a gente questiona isso? Mas eu quero te dizer, irmãos, que as mudanças, elas não são imediatas. Todos nós passamos por um processo. Quando nós nos convertemos, inicia-se um processo nas nossas vidas, um processo de mudança e de que as coisas antigas elas passem e as novas se façam. Isso é um processo que todos nós passamos, né? E isso está na palavra. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesta palavra, o apóstolo Paulo, ele está testificando que ele estava passando por um processo. Ele está dizendo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei meu objetivo, mas eu vou avançando, eu esqueço das coisas que para trás ficam, ou seja, as coisas antigas,
o pecado, os velhos pensamentos, os velhos hábitos, as velhas atitudes, as coisas do mundo, eu vou me desvencilhando disso e eu vou avançando para frente, para o meu alvo, que é Cristo Jesus, e eu vou olhando para o alto, para as coisas do alto, para as coisas espirituais, para as coisas que edificam a minha vida. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Ou seja, estou me libertando, né, dos pecados, das tentações, dos velhos pensamentos, né, buscando as coisas do alto e tenho feito a obra de Jesus e principalmente dando bom testemunho. É isso que o apóstolo Paulo ele estava dizendo, mas ele diz, mas longe de mim dizer que eu já alcancei aquilo, eu tenho muito ainda para avançar nesse processo, né? É isso que Paulo está falando. E assim conosco, assim também é conosco, irmãos. O nosso alvo é Cristo, né? Aquele que morreu por nós está sentado à direita do Pai e ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós, né? Esse é o nosso alvo. Esse processo, irmãos, neste processo nós temos que viver algo e o nosso objetivo é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo, irmãos, para que aqui na terra as pessoas olhem para nós e a gente possa refletir a luz de Cristo através das nossas vidas. E mais pessoas queiram conhecer esse Jesus maravilhoso, que é o nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Libertador. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo é um dos exemplos que nós vamos abordar sobre novidade de vida, né? E das mudanças que ocorreram em pessoas, né? Depois de ter tido encontro com Jesus, né? Todos nós passamos por um processo. O que muda de pessoa a pessoa é o estágio em que nós estamos, né? Quanto nós já avançamos desse processo, né? Quanto das coisas passadas ficaram para trás e quantas coisas novas já se fizeram nas nossas vidas, né? E eu quero te dizer, irmãos, que esse processo ele não está diretamente, ele não é proporcionalmente ligado ou diretamente ligado ao tempo que nós temos de conversão, ao tempo de igreja ou à nossa idade cronológica. Isso não tem a ver com isso. Esse processo ele está ligado, o avanço desse processo ele está ligado a quanto nós temos de disposição, quanto estamos dispostos a deixar as coisas antigas para trás, os velhos hábitos, os pecados, as iniquidades e avançar para as coisas de Jesus. Depende da nossa disposição. Amém? Você pode estar dizendo assim, mas essas coisas não mudam, Deus não muda a minha vida, Deus não muda tal e tal circunstância, essas coisas não... Nada muda na minha vida, né? Ó vida, ó azar. Nós temos que entender, irmãos, quem Jesus Cristo é na sua vida e quem você é em Jesus Cristo. Você tem que entender o que o sacrifício na cruz de Jesus ele proporcionou para a sua vida. As portas que se abriram, irmão, as portas do céu, dos céus que se abriram. Nós temos hoje livre acesso ao Pai. Então nós temos que andar em novidade de vida, amém? Isso é simples de entender, irmãos. Na história da humanidade só existe um, que é referência do antes e depois. A história humana é representada por antes e depois de Cristo, irmãos. A história é assim, antes e depois de Jesus. Assim também tem que ser nas nossas vidas, o antes e o depois do encontro com Jesus. Amém, queridos? Jesus é o divisor de águas nas nossas vidas. E muitas vezes queremos ver as mudanças ao nosso redor, queremos ver mudanças na nossa família, nos nossos casamentos, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nas nossas finanças, nos nossos ministérios. Porém, nós queremos que tudo novo se faça ao nosso redor, mas não queremos que esse novo se faça dentro de nós. As mudanças têm que começar dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, na nossa mentalidade, irmãos, para que aí sim essas mudanças se façam ao nosso redor, amém? Eu queria pegar aqui, no início eu falei, né, na pregação, eu falei para que a gente repetisse duas palavras, visão e processo, né? Eu quero te dizer que antes de você começar o processo, Jesus vai mudar a sua visão. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, sobre a conversão de Pedro. Naquela passagem, né, no texto em que ele foi pescar e não pegou nada, né? Então veja, vamos analisar um pouquinho, vamos raciocinar um pouco. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, ele não era um homem culto, não era um homem letrado, né? Ele era um homem rude. Imagina como é que ele estava naquela manhã. Ele havia passado no seu barco a madrugada inteira, jogando as suas redes, exercer o seu trabalho, para exercer o seu ganha-pão, né, que é a sua profissão que era de pescador.
E ele não pegou nada, eles não pegaram nada. E eles voltam ali para a praia, no Mar da Galileia, né? E aí naquele momento ele teve um encontro com Jesus. E a sua história muda. Sobre uma palavra de Jesus, ele volta para o mar, né? E lança novamente as suas redes. E a Bíblia diz que eles pegam tantos peixes que as redes começam a rasgar-se de tanto peso que existia, de tanto peixe que tinha. Né? Isso foi um milagre, foi a pesca maravilhosa, né? Mas, irmãos, isso nem de longe foi o mais importante que aconteceu na vida de Pedro. Jesus, em toda a sua sabedoria e poder, né? Ele faz um milagre para que Pedro entendesse quem Jesus era. Mas o mais importante é que após Pedro sair do barco, né, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aleluias, glórias a Deus. Olha a mudança que houve na vida de Pedro, um homem, um pescador, né, que diante de um milagre de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Senhor e ele reconhece a sua condição de pecador. Então, naquele momento, houve salvação na vida de Pedro. O processo de Pedro se inicia naquele lugar, naquele momento. Mas primeiro Jesus faz uma mudança de visão em Pedro. Pedro havia visto redes vazias e logo em seguida Jesus muda a visão dele e ele começa a ver as redes cheias. Ele via Jesus como um homem qualquer, mas aí ele entendeu que Jesus era o Senhor dele. Né? Então Pedro tem uma mudança de visão material, uma mudança de visão natural para uma visão espiritual, uma visão sobrenatural. E aí naquele momento inicia-se o processo de mudança na vida de Pedro e nós conhecemos a história. E Pedro foi uma bênção, um dos precursores da igreja, né? Que implantou a igreja em tantos lugares e morreu por Jesus. Né? Pedro foi um grande homem de Deus. Né? E naquele momento, né, em que Pedro reconhece Jesus como Senhor, né, ele pede para Jesus se afastar, que ele era pecador. Jesus diz assim, responde assim para ele: Pedro, não temas, daqui por diante serás pescador de homens. Né? E assim aconteceu. Né? Eu queria agora falar de um outro homem muito conhecido, né, e que também teve uma mudança de visão quando ele teve encontro com Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 59. Atos 7, 59. A palavra de Deus diz assim: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Agora no capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição sobre a igreja. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Irmãos, quem é Saulo? Saulo é o apóstolo Paulo. Né? O texto nos conta que quando Estevão ele foi apedrejado, né, Paulo consentia nisso. Paulo também ele concordava com aquilo. Né? E a Bíblia nos conta que Paulo assolava a igreja. Assolar quer dizer devastar, arruinar. Paulo ele era o líder, né, dos judeus e ele fazia pessoalmente ali, junto com os guardas, ele ia de casa em casa, ele ia buscar os cristãos para que pudesse levá-los para a prisão e depois para que pudesse matá-los, porque ali eles não tinham perdão, né? Eles estavam professando uma outra fé, estavam falando de um outro Deus, né, no entendimento deles. Então, muitos cristãos foram mortos pelas mãos de Paulo, pelas ordens de Paulo. Né? A Bíblia diz que Paulo arruinava a igreja. Né? E em um certo momento, Paulo ele chega no sumo sacerdote e pede para que ele dê cartas às igrejas de Damasco, né, às sinagogas de Damasco, para que ele pudesse ir até Damasco, ver se ele encontrava mais cristãos, né, e para que pudesse levá-los presos em Jerusalém. Para Paulo, a visão dele era uma visão correta. Paulo achava que estava certo. Ele dizia assim, bom, eu estou, né, matando pessoas que seguem um farsante, que querem contaminar aqui o povo de Israel, o meu povo.
né, que estão indo contra o Deus de Israel. Para Paulo, naquela época, naquele momento, ele tinha uma visão correta. Mas um dia Paulo teve um encontro com Jesus, amém? Glórias a Deus. E a Bíblia diz assim, em Atos, no capítulo 9, no versículo 3. Atos 9, versículo 3. Diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos. Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas Jesus diz a Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero te dizer algo, irmãos. Se você é perseguido, tá certo? Se alguém te persegue, ele está perseguindo Jesus também. Você nunca está sozinho nessa luta. Amém? Grava isso no teu coração. E a partir daí, levaram Paulo para a cidade de Damasco, numa casa. E logo depois, existia um discípulo chamado Ananias, e Jesus aparece numa visão a Ananias e diz a Ananias, conta tudo o que aconteceu com Paulo, né? E pede para que Ananias vá até aquela casa, para que ele imponha as mãos sobre Paulo, para que ele volte a enxergar e seja batizado com o Espírito Santo. O discípulo Ananias, ele não gostou, porque ele começou a contender com Jesus. Mas Jesus, esse não é aquele cara que fica matando todos os cristãos, nossos irmãos, aquele cara que está assolando as igrejas. Mas Jesus convence Ananias e ele vai até lá. E aí está, esse texto está no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 17. E diz assim, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Agora versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, olha que tremendo isso. O mesmo homem que assassinava um monte de cristãos, o mesmo homem que tinha uma vida pregressa no sentido de ser um homicida, esse mesmo homem teve um encontro com Jesus. Primeira coisa que aconteceu com ele ficou cego. Jesus teve que mudar a visão de Paulo naquele momento. Então, ele ficou cego por 3 dias. E quando se lhe caíram as escamas, através da oração e da imposição de mãos do discípulo Ananias, caíram-se as escamas, uma nova visão foi dada a Paulo, e logo em seguida ele já foi batizado no Espírito Santo. E logo em seguida, irmãos, ele já estava pregando nas sinagogas, que quem era Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o processo de Paulo, foi uma coisa tremenda, foi algo maravilhoso, né, o que aconteceu com ele. Então, irmãos, o que a gente tira para as nossas vidas desse texto, dessa passagem, dessa lição da vida do apóstolo Paulo, desse encontro que ele teve com Jesus? Irmãos, se nós ainda temos coisas do passado, se nós temos uma visão ainda do passado que tem nos contaminado até agora, o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo te segue para as coisas do passado. Ele te segue espiritualmente, que você não tenha mais vista para aquilo que vem do passado. As coisas que nos inclinam para o pecado, as coisas que nos trazem medo. Eu já passei por tanta coisa, já tive tantas perdas, já passei por isso e por aquilo. Coisas que te trazem, que te tiram o equilíbrio e o foco no nosso alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que diz para você nessa noite, não temas porque eu estou contigo. Jesus é conosco, irmãos. Então fique cego, o Espírito Santo te segue hoje sobre tudo aquilo que ainda interfere no teu presente, que tira você do foco, que é o alvo, que é Jesus, do nosso processo, do nosso caminho, do nosso avanço, do nosso crescimento espiritual. Isso é o que eu peço para o Espírito Santo nessa noite. E eu quero orar por você. Se os irmãos permitirem, eu queria fazer uma oração por você nessa noite. Então eu queria pedir que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar agora e pedir que Jesus venha e fale conosco, que o Espírito Santo venha com seu poder em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada irmão, cada irmã que está assistindo, que está escutando essa mensagem nessa noite, Pai. Eu te rogo, Senhor, vem com a tua glória sobre cada um, sobre cada família, sobre cada casa, Pai. E muda, transforma o que tem que ser mudado, Pai. Que realmente, Pai, essa palavra seja rema, verdade transformadora na vida de cada um. Que as coisas antigas realmente passem e que tudo novo se faça na vida dos meus irmãos, Pai. Eu te rogo, Espírito Santo, veio com teu poder, Pai. Abre, se for o caso, Pai, cega primeiro para as coisas espirituais, cega a nossa visão espiritual para o passado, para aquilo que nos inclina ao pecado, para aquilo que nos traz medo, receio, que rouba a nossa fé, que nos tira do foco e do nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, nos dá uma nova visão, Pai, para que a gente possa ter um novo olhar sobre esse processo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê unção, a graça capacitadora, Pai, para que a gente possa seguir firme, rumo, diretamente em direção ao alvo, que é a vontade do Senhor em Cristo Jesus, Pai. Senhor, eu coloco cada um em Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa abençoar, levando paz, levando harmonia, equilíbrio, bem-estar, saúde, Pai. Eu profetizo, Pai, um tempo novo de unção, de intimidade com o Senhor, de prosperidade, Pai, mas principalmente, Senhor, um tempo da Tua graça e da Tua presença sobre a vida de cada um, de cada família, de cada casa, para a honra e glória do Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. E eu creio que essa oração, queridos, terá eficácia na sua vida, amém? Eu ficarei muito feliz de te encontrar no domingo, no Smart Center, para mais um culto. Se vocês não viram, entra no Facebook, a Lorena publicou lá o vídeo da igreja, a gente louvando na igreja nova, no templo novo, foi tremendo, irmãos. Nós pudemos ali, no primeiro encontro que a gente teve ali na igreja, não foi um culto, mas foi um encontro da igreja, com o pastor Pércio, o primeiro encontro da igreja lá no novo templo, nós pudemos adorar, louvar o Senhor, orar. A igreja está ficando linda, se você não conheceu, vá conhecer. E eu creio que logo mais, se Deus permitir, em nome de Jesus estaremos fazendo os cultos no novo templo. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que você tenha uma noite de sono maravilhosa e nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Amém. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.